que a gente quer debater e analisar para você. Nós mencionamos no início do programa aquela reunião ministerial. O presidente Lula tratou de alguns temas com os principais ministros, inclusive ele avaliou que os erros cometidos pelo governo federal no primeiro ano de seu mandato não podem se repetir em 2024. Ele não citou nomes. O presidente também disse que agora o governo sabe como atuam os adversários de seu governo. Eu vou abrir aspas para a fala do presidente. É como se fôssemos aqui técnico de futebol. Vocês são o time. Nós entramos em campo, vimos como o adversário joga, a tática, a estratégia. Agora estamos no intervalo e vamos elaborar a nossa estratégia para o próximo período. Eu fecho aspas para a fala do presidente da República. Um giro com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, o presidente diz que os erros cometidos em 23 não poderão se repetir em 24. Previsível. Quais foram os principais erros, hein, Zé Maria? Pois é, e de novo aquela história do presidente da República que chega numa reunião de ministros e diz, olha, o governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Essas reuniões, elas são muito impróprias, porque nada se define claramente com tanta gente presente. A gestão pública, ela tem que ter certos segredos, né? Mas, enfim, são linhas gerais. O governo Lula, nesse segundo, ele foi muito emocional e houve muita interferência externa. O Lula já não é mais o mesmo. As pessoas mudam, né? Eu ouvi uma frase no Supremo, né? De que só os cachorros e os loucos têm ideia fixa, né? Então, eu acho que a mudança é boa, inclusive. Mas é preciso entender que o governo andou meio perdido em vários pontos. Por exemplo, em pautas como política indígena, a briga com o agronegócio. Para que brigar com o agronegócio, né? Na economia, brigando com o Banco Central. O Banco Central faz parte do governo. É como se o governo estivesse brigando com ele mesmo. A diferença é que o presidente do Banco Central tem uma regra, ou seja, tem um mandato, né? Depois Lula vai indicar o seu presidente. Então não se pode brigar internamente e isto é muito danoso. Agora, veja bem, o ministro-chefe da Casa Civil, tradicionalmente, funciona como superministro, né? Principalmente nos governos petistas. Foi assim com o Zé Disseu, andava aqui com ares de primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro no parlamentarismo, no regime parlamentarista, ele é o cara, né? Que manda e tal. E o presidente não manda tanto. Então, o Zé Disseu era uma espécie de primeiro-ministro, ele que mandava no governo, controlava. Depois a Dilma foi uma ministra-chefe da Casa Civil muito forte, a ponto dela chamar o ministro e dar carão mesmo, puxar a orelha, brigar com o ministro, como se faz com o empregado. Vários ex-ministros me falavam isso, né? De que chegavam no gabinete da Casa Civil com a Dilma Rousseff e a Dilma tratava eles como se fossem um assessor, sabe? Eles saíram de lá ofendidos. E houve uma tentativa de se repetir esse chefe da Casa Civil como superministro, né? Ele cobrar dos outros ministros, inclusive chefe de setores. Mas acontece que o Rui Costa foi vendido a impressão que se tinha de um grande político, de um grande cara, um grande gestor. Porque ele fez milagres na Bahia, milagres políticos, sem analisar a gestão dele lá, cheia de problemas que estão aparecendo aí, por exemplo, a violência, né? Mas ele, politicamente, ele dominou a Bahia. Se reelegeu, conseguiu uma eleição que era considerada difícil, se reelegeu, agora elegeu sucessor e tinha a Bahia nas mãos ali com o PT. Então entenderam, olha, está vindo aí um grande político, um grande cara. O Lula pegou e colocou na chefe da Casa Civil. Só que houve uma mágica negativa e ele desapareceu no governo. E cobram. Todas as conversas, inclusive com petistas, cobram de Rui Costa esta imagem que ele saiu da Bahia e não está passando aqui. Aí me dizem, é porque ele não tem autonomia, ninguém tem autonomia. Mas Lula já deu autonomia antes, né? Então, essa a história do governo e por que o governo está patinando. É preciso, sim, um líder forte na Casa Civil e que possa controlar o governo e executar o governo.
Nós estamos aqui repercutindo as falas do presidente da República, ele que realizou uma reunião com ministros da área de infraestrutura e disse que os erros que foram cometidos no primeiro ano de mandato não podem se repetir no segundo ano, em 2024, ano que vem. Cristiano Beraldo, gostaria de te ouvir, consegue elencar quais foram os principais erros desse primeiro ano de gestão? Caniato, dado o avançar da hora e a gente vai se aproximando do final do programa, infelizmente a gente vai ficar devendo à nossa audiência todos os erros cometidos por esse governo. Primeiro, a gente tem que lembrar que Lula é o presidente da República mais experiente que já tivemos, porque ele não só foi eleito e reeleito, mas elegeu Dilma Rousseff, que não tinha absolutamente nenhuma condição de ser eleita presidente da República, mas o foi graças a Lula, que fez a campanha e a colocou como sendo uma continuação do seu governo. Foi eleito e reeleito. Agora ele assume ele próprio o terceiro mandato. Entretanto, parece que Lula não compreendeu que o mundo mudou, o Brasil mudou, né? Ele não tem familiaridade, por exemplo, com esse mundo digital, com essa velocidade da comunicação. Então, se a gente olhar a formação desse ministério, fez um ministério de 37 ministros, colocou ali uma série de amigos, pessoas da relação dele, pessoas que de alguma forma ele via que devia algum tipo de favor e tal, e aí não funcionou. Ele sequer sabe citar o nome de todos os ministros. Depois entra a discussão do arcabouço fiscal, que é um arcabouço para substituir a lei de responsabilidade fiscal, que era muito severa com aqueles gestores que gastavam mais do que arrecadavam, e aí vira uma confusão. Primeiro porque a preocupação ficou clara que o governo queria evitar ser penalizado pelas pedaladas diante de uma situação fiscal muito difícil. E aí foi toda uma energia colocada, o mercado ali acompanhando com uma certa tensão e tal, aí avança-se o arcabouço fiscal e hoje não vale mais nada, a meta fiscal, tanto faz, vai fazer o que tiver que fazer para bancar essa estrutura inchada do governo. Nenhum esforço foi feito para diminuir o peso do Estado brasileiro. Depois as negociações com o Congresso, essas negociações que foram feitas às bases dos bilhões de reais liberados para os congressistas. O governo não se esforçou para voltar à ordem institucional no Brasil, em que quem executa o orçamento é o poder executivo e que o parlamento faz as leis. Nós invertemos essa lógica. Hoje quem mais tem poder de investimento é o parlamento, com essas emendas de relator, emendas secretas, orçamento disso e daquilo. A gente vai acumulando esses erros, esses equívocos, essa perda de tempo, os ensaios que são feitos em relação às novas tributações. Já se falou em CPMF, se falou em tributar o PIX, tudo isso vai sendo lançado. Em algum momento, tenho certeza, vai voltar à pauta, porque o governo vai precisar desse dinheiro. A gente vê agora todo esse comportamento que chega a ser vergonhoso do ponto de vista diplomático do Brasil diante de uma situação tão grave que é a luta, a guerra de Israel contra o Hamas, sendo que Israel foi atacado de uma forma cruel. E o que o Brasil faz? Fica ali contemporizando. Vejam, a ONU não coloca o Hamas como um grupo terrorista, e eu acho muito engraçado, porque este mesmo governo que dá tanto valor ao posicionamento da ONU, quando teve que decidir em relação à atracação de 2 navios iranianos que foram banidos pela própria ONU porque participaram de operações de contrabando de equipamento de guerra, o Brasil não sequer ouviu e atendeu o apelo feito pelos Estados Unidos de não deixar esses navios atracarem. Esses navios foram parar em portos brasileiros. Então, uma sucessão de equívocos que vão se acumulando e nos traz um desalento, porque eles não estão conseguindo fazer o básico, não estão conseguindo fazer o trato político. Lula sempre teve essa imagem de que era a grande liderança política. Tá aí, estamos assistindo essa confusão em que o governo meteu o Brasil. Roberto Mota. Mota, também queremos escutar a sua avaliação. O presidente da República parece um pouco decepcionado com sua própria gestão. A quais erros ele se referiu, hein, Mota? Você tem 3 minutos. Daniel, não há desculpa para cometer os mesmos erros, quando há tantos erros novos esperando na fila a vez de serem cometidos, né?
Um componente muito importante da economia são as expectativas, aquilo que as pessoas e as empresas esperam que vai acontecer. E as expectativas que a gente forma são baseadas em coisas como, por exemplo, declarações de um governo que gasto e investimento é a mesma coisa. Todo dia a gente ouve também a proposta de criação de um imposto novo. É imposto sobre apostas, sobre fundos offshore, sobre compras no exterior de menos de $50. Todo dia uma proposta para aumentar o Estado. Outro dia falaram em criar um órgão novo para fiscalizar os postos de combustível. A cada dia aumenta a insegurança jurídica. O melhor exemplo é o marco temporal, que se não houver um marco temporal, ninguém é dono de nada no Brasil. Tudo pode ser tomado de você amanhã. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse há 2 semanas atrás que não se brinca com a economia. Ele tem toda a razão, mas é isso mesmo que o governo está fazendo.